Boa noite, candidato. Um prazer. Boa noite. Obrigada por nos receber aqui. Seja muito bem-vindo. Muito prazer. O prazer é meu e muito obrigado pela oportunidade, Karen. A gente começa perguntando, candidato, a facilidade que o senhor teve de se eleger para a prefeitura daqui da capital de São Paulo e se o senhor enxerga essa mesma facilidade agora para o governo. Bem, Karen, não há eleição fácil, não houve facilidade, houve dificuldade. É muito difícil a eleição na maior cidade do país, o maior colégio eleitoral do país, são 9 milhões de eleitores numa cidade de 12 milhões de habitantes. Não foi uma eleição fácil, aliás, foi uma eleição difícil, concorrendo com o maior deputado federal com a maior votação eleitoral do país, o Celso Russomano, o então prefeito Fernando Haddad, com Lula solto fazendo campanha para ele, com Luiz Erundina, com Marta Suplicy, com Major Olímpio. Eram vários os candidatos com força e com expressão política. E eu, que não vinha da política, vinha do setor privado. E vencemos em primeiro turno com 53% dos votos válidos. Mas foi uma eleição difícil. Essa também é uma eleição difícil para o governo do estado de São Paulo. Concorrentes respeitáveis, eu nunca desmereço os concorrentes. Não concordo, evidentemente, com as suas posições ideológicas, partidárias, e muitas vezes também das suas opções de gestão, mas reconheço o valor de todos. Então é uma eleição difícil para o estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, com 33 milhões de eleitores. Mas como eu confio muito nas propostas que temos e apresentamos, de inovação, de modernidade, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso durante a entrevista, eu confio que o eleitor em São Paulo quer isso, ele quer modernidade, ele quer eficiência, ele quer uma boa gestão. E eu não sou da política, nem quero ser, eu estou na política. O senhor tem 25% do apoio do eleitorado, mas também tem, em contrapartida, 32% das pessoas que disseram que não votariam no senhor de jeito nenhum. Como que o senhor avalia esse cenário? Bem, Karen, nós estamos liderando pesquisas há 5 meses. Já vamos mais alguns dias para 6 meses liderando as pesquisas. É normal, quem lidera a pesquisa também normalmente lidera a rejeição. Há uma proporcionalidade nisso. E eu compreendo também aqueles que ficaram aborrecidos, chateados com a nossa decisão de deixar a Prefeitura de São Paulo para disputar o governo de São Paulo. Mas eu lembro sempre que, ao vencer as eleições, estamos trabalhando para isso, a sede do governo de São Paulo é em São Paulo, é na capital de São Paulo, não é em Brasília, não é em outro local, é aqui na capital. E que 40% de todas as ações da Prefeitura de São Paulo dependem do governo do Estado. Um governo alinhado com a Prefeitura ajuda a Prefeitura de São Paulo e ajuda a melhorar a qualidade de vida dos habitantes da cidade de São Paulo. Um governo antagônico é um desastre na saúde, na educação, na habitação, no transporte público e na segurança. Você imagina, a segurança, 82% de toda a segurança pública da cidade de São Paulo depende do governo de São Paulo, através da Polícia Militar e da Polícia Civil. O transporte público em São Paulo são 8,5 milhões de pessoas diariamente utilizando os sistemas de transporte, de ônibus, de metrô e trem. Quem administra metrô e trem? O governo estadual. Havendo um antagonismo, geraria um caos na cidade completo. A falta de alinhamento entre prefeito e governador já aconteceu aqui no passado e foi muito ruim para a cidade de São Paulo. Agora, com o Bruno Covas fazendo uma boa gestão à frente da prefeitura, como ele vem fazendo, e se Deus permitir a nossa eleição para o governo de São Paulo, e se Deus permitir também a eleição de Geraldo Alckmin para a presidência da República, vamos ter um alinhamento não partidário, mas um alinhamento de pensamento, de ação, de gestão, com transparência, com eficiência e com modernidade. Todos vão ganhar. E São Paulo, ao invés de ter um prefeito, terá 2. Inclusive, esse foi o tema da sua primeira propaganda eleitoral desse ano, né? O senhor pediu desculpas para quem votou no senhor e que o senhor deixou a prefeitura para concorrer ao Estado. Isso, compreendendo, evidentemente, o sentimento das pessoas e respeitando, evidente. Então, foi só por causa disso, por respeito às pessoas que votaram no senhor, porque elas desacreditaram nesse primeiro momento, né? Não é, Karen, é até um gesto de carinho. Quando você não gosta de alguém, quando alguém é desqualificado, vou usar aqui um exemplo cotidiano. Quando você tem um vizinho que é chato, que é o vizinho que só dificulta a vida do condomínio, no prédio, que não é educado, que não fala bom dia, que maltrata as pessoas, maltrata os funcionários, que reclama do vizinho o tempo inteiro. Quando ele toma a decisão de ir embora, o condomínio inteiro diz, graças a Deus, já vai tarde. Você quer ver essa pessoa o mais longe e o mais rápido possível. Não era o nosso caso. As pessoas, detendo confiança, esperança,
gostariam que nós continuássemos à frente da Prefeitura de São Paulo. Então é um sentimento carinhoso e por isso é que eu respeito e compreendo. Mas a Justiça Eleitoral, candidato, também negou um pedido seu para suspender a propaganda de Márcio França, que falava justamente desse ponto da saída do senhor para a Prefeitura. Como o senhor assume isso e pede desculpas? Como o senhor lidou com isso e por que entrou com esse pedido? Porque nós julgamos, nossos advogados, que era uma publicidade, uma propaganda jocosa e uma brincadeira de mau gosto. Eu não tenho feito isso com os meus adversários, não ataco os adversários, eu faço propostas e eu apresento a você que está nos assistindo agora propostas e a pessoa decide quem tem mais capacidade de governar bem a cidade de São Paulo de forma moderna, de forma eficiente e transparente. Eu não preciso fazer musiquinha detratando adversários, eu procuro apresentar propostas que atendam a você como eleitor. A campanha do senhor é formada pela maior coligação, são 5 partidos. Isso, o senhor tem alguma preocupação que o eleitor possa ver essa forma de coligação como velha política, como muitos candidatos têm falado? Não vou fazer coligação, não vou me filiar a nada para não ficar preso a alguém ou alguma circunstância? Não, Karen, quem fala isso é porque não conseguiu fazer coligação, é porque não teve capacidade de fazer coligação. Qualquer país civilizado do mundo, você tem coligação. Você vai na Inglaterra, os partidos coligam para governar. Você vai nos Estados Unidos, há coligação para governar. Você vai na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, todos fazem coligação. Isso faz parte da política. Fazer coligação não significa que você vai fazer concessão, mas coligação para governar. Você não pode imaginar ganhar uma eleição e não ter a maioria legislativa para governar. Então isso faz parte da vida política, seja na democracia presidencial, como é o caso do Brasil, seja na democracia parlamentarista, você trabalha pela maioria. Isso faz parte da política em qualquer país civilizado do mundo, repito, desde que você não faça concessões espúrias, inadequadas e injustas. E o eleitor que pensa que isso é errado e é uma forma Eu não vejo o eleitor pensando desta maneira, eu vejo o eleitor compreendendo que isso é importante e ele vota no candidato. A grande decisão do eleitor, você que está nos assistindo agora, você vota no candidato. Tem muita gente que nem sabe exatamente qual é o partido que aquele candidato, a deputado federal, a deputado estadual, a senador, governador e mesmo presidente da República, ele vota no candidato. Óbvio que ele pode ter alguma simpatia partidária também, e isso é bom, isso é razoável. Mas a decisão dele, ele vota na pessoa. Quem vai governar é o João Dória, não é o partido coligado. É o João Dória que apresenta as suas propostas e que lidera o processo. Qual o projeto seu na Prefeitura o senhor destaca como mais bem-sucedido que possa servir de vitrine agora para candidato ao governo? Foram vários, Karen, mas eu destacaria a saúde. Saúde é uma prioridade importante ao lado da educação e da segurança pública. Nós rapidamente desenvolvemos projetos de modelos de gestão que funcionaram muito bem na Prefeitura de São Paulo. Um deles foi o Corujão da Saúde, que nós implementamos rapidamente. Em menos de 20 dias, conveniamos 44 hospitais privados para a realização dos exames de imagem, radiografias, ultrassonografias, tomografias, que levam 15 minutos, só que nós tínhamos 476 mil pessoas aguardando para fazer esses exames, algumas há 2 anos e meio. E sem exames, você não tem diagnóstico, e sem diagnóstico, você não tem a cura, porque qual é o médico que vai dar um diagnóstico se ele não tem o exame? Ele não dá, ele fica inseguro. A tecnologia hoje está ao lado da medicina e faz parte da medicina. Então nós utilizamos os horários não convencionais, depois das 19 horas, de hospitais de grande porte, como o Albert Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Hospital Santa Catarina, HCO, hospitais onde só os ricos frequentavam com os seus planos de saúde. E as pessoas humildes e mais simples passaram a frequentar para fazer os seus exames e em 15 minutos saíam muitas chorando com seus exames nas mãos para terem o diagnóstico dos seus médicos nas consultas. E foi um sucesso, tanto é que esse programa foi exportado para outras cidades no interior do estado, outros estados, inclusive Rio de Janeiro, a capital do Rio, tem o Corujão Carioca, Teresina, no Piauí, tem o Corujão do Piauí e assim sucessivamente. Modelo de gestão, não custou um centavo a mais para a Prefeitura de São Paulo. Pagamos tabela SUS, remédio rápido, também na área da saúde. Quando assumimos, as farmácias públicas, nas UBSs, nas AMAs da Prefeitura, tinham apenas 15% do estoque de medicamentos necessários, medicamentos e insumos.
nós rapidamente conseguimos equacionar com o projeto Remédio Rápido e colocamos 94% de todos os medicamentos disponíveis para a população de desempregados ou de baixa renda. Melhoramos a distribuição, a logística e a condição de apresentação desses medicamentos. E ainda na área da saúde, o Doutor Saúde, programa preventivo de saúde para a mulher, para crianças, para os idosos, com as carretas que funcionam e estão na periferia da cidade de São Paulo, já realizaram mais de 75 mil exames e prevenir, Karen, é o que a população deseja, é melhor prevenir do que curar, porque você não padece, você não sofre, você não tem dor e ao mesmo tempo custa 5 vezes menos para o Estado investir na prevenção do que na cura. Uma das preocupações mais urgentes do povo brasileiro é o desemprego. Isso não é diferente aqui em São Paulo, onde o índice é 13,6% de pessoas desempregadas, no maior estado brasileiro. Quais são os planos de governo do senhor para a área do emprego? São Paulo, graças à péssima gestão do PT, no governo Lula e no governo Dilma, teve um impacto muito grande no desemprego. De quase 14 milhões de brasileiros, 5 milhões aqui em São Paulo, sofrendo com o desemprego, e 2 milhões de subempregados. Então, nós temos 7 milhões de brasileiros em regime de sofrimento aqui no estado de São Paulo. Como reverter esse processo? Primeiro, torcendo para que Geraldo Alckmin seja eleito presidente da República e possa implantar uma política econômica que retome o crescimento e ofereça oportunidade do emprego para a população de forma geral. A outra é a ação específica no governo do estado com os programas de desestatização na área de ferrovias, rodovias, aeroportos e hidrovias, por isso gera o emprego básico na engenharia, na construção civil, desde o mais modesto servente ao mais qualificado engenheiro, e os programas de captação de investimentos internacionais, principalmente, para o agronegócio. São Paulo representa quase 50% de toda a produção do agro brasileiro, em proteína, em frutas, em verduras e em grãos, e ao mesmo tempo as áreas de performance, em tecnologia, comércio, indústria e serviços, de acordo com cada região. Exemplo, São José dos Campos, indústria aeronáutica. Região de Campinas, a região metropolitana de Campinas, a indústria automobilística, assim como São Bernardo do Campo. E assim sucessivamente, ao encontrar estes potenciais claros, atrair investidores internacionais da China, da Coreia do Sul, do Japão, da Europa e dos Estados Unidos. Isso é possível? Claro que é possível. O Brasil está no mapa dos investidores. O que eles desejam é oportunidade, marcos jurídicos claros, regras claras que sejam obedecidas, que não sejam modificadas, confiança, confiabilidade no gestor, e nós temos essa confiança. Toda a minha vida atuei no setor privado e ganhei credibilidade e respeitabilidade exatamente por cumprir quase 5 décadas com decência e honestidade, construindo a minha vida com trabalho. E, ao mesmo tempo, com o potencial de um Estado que é o maior consumidor de produtos e serviços da América Latina, que tem a melhor infraestrutura rodoviária, que tem uma boa infraestrutura ferroviária, pode melhorar, mas já tem, que possui hidrovias, possui 2 portos, o principal porto da América Latina, que é Santos, o segundo maior porto do país, que é o Porto de São Sebastião. Portanto, as condições do Estado de São Paulo, independentemente das condições do Brasil, são muito boas para investidores. E vamos a eles. O mundo externo está saudável, tem recursos e vontade de investir. O que ele precisa é oportunidade e confiança para poder fazer isso. Candidato, vamos falar de segurança pública? A taxa de homicídios aqui no estado de São Paulo ela é a menor em comparação com outros estados, mas muitos casos não são solucionados, a grande maioria deles não tem solução. O que o senhor vai fazer na área de segurança para que o crime não seja impune e muitas vezes nem se conheça quem é o criminoso? Cara, uma política dura na área de segurança. Como você falou, São Paulo tem os melhores índices de segurança do país. Como é que você mede isso? É um índice de homicídios, mortes, para 100 mil habitantes. 7,4, que é um índice internacional aceitável como índice de cidade ou de estado ou de região segura. Só para dar um exemplo, o Rio de Janeiro tem 35 mortes para 100 mil habitantes. Então, tem 5 vezes mais, 500% mais periculosidade do que São Paulo. Mas não basta ter bons índices, é preciso ter a sensação de segurança. Portanto, uma política de segurança muito firme.
Nós vamos ampliar em 17 batalhões da Polícia Militar. Hoje são 5, são chamados os BAEPs, os Batalhões Especiais da Polícia Militar. Cada batalhão com 300 policiais altamente treinados, capacitados e armados. E é o padrão rota, que é a elite da elite. São Paulo já tem a melhor polícia militar do país e a melhor polícia civil. E a rota é a elite dentro da polícia militar. E Karen, com a rota não se brinca. E o bandido, seja de facção criminosa ou bandidinho de esquina, ele teme a rota, porque ele sabe que ele vai perder. Se ele enfrentar, ele vai perder. Ele será preso ou será morto. Então, ele não quer enfrentar a rota. E nós vamos apoiar esse padrão rota em cada um dos batalhões da Polícia Militar que serão implantados. Repito, serão 17, formando 22 batalhões. Ao lado de cada batalhão, teremos também um DEIC regional, funcional, eficiente, com a Polícia Civil, para fazer investigações criminais e apostar na inteligência policial, para evitar o crime, prender o bandido antes que ele cometa o crime. E a integração das polícias, Polícia Militar e Polícia Civil, integradas. E vamos também incorporar nesta integração as guardas municipais, que hoje são autônomas. E não faz sentido nenhum, porque na maior parte dos municípios do estado de São Paulo, você tem mais agentes de guarda municipal do que agentes da Polícia Militar. Nós temos que integrá-los, fazendo com que os comandantes, os oficiais das guardas municipais sejam treinados pela Polícia Militar e ordenados dentro do mesmo processo de inteligência policial e com conectividade. Não faz sentido hoje um comandante de uma guarda metropolitana, uma guarda municipal, para se comunicar com o comandante da Polícia Militar, do batalhão da sua cidade, ele tem que usar o telefone celular e tem que discar o telefone do comandante. Isso é absolutamente ultrapassado. Você tem que ter conectividade imediata, rádios de ativação de voz. Imediatamente você fala o código e fala com o comandante do policiamento militar, fala com o delegado de polícia, integração de comunicação a serviço da população. E as bases comunitárias também, que serão implantadas em muitas das cidades do interior do estado de São Paulo, com a Polícia Militar. 24 horas por dia, polícia na rua, além do policiamento com automóveis e motocicletas. Karen, é polícia na rua e bandidos na cadeia. O senhor fala de novas tecnologias também para a área de segurança. Quais são essas tecnologias? Tecnologias modernas e disponíveis, como fizemos aqui em São Paulo. Nós aqui introduzimos a polícia de drone, a Dronepol. Nos Estados Unidos ela já existe há mais de 10 anos, no Japão, na Coreia do Sul, na Inglaterra, para citar alguns exemplos. Aqui no Brasil não existia polícia de drones. Os drones são altamente eficientes, os drones evidentemente fabricados para esta finalidade, não estamos falando de drones de brinquedo. São drones de alta tecnologia, que até 1.000 metros de altitude conseguem fazer a identificação e a transmissão de imagens para o Copom da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, essa polícia de drone ela será implantada também no interior, para evitar invasões de terras, para evitar movimentos de venda de drogas em áreas públicas, em praças, avenidas e ruas, e auxiliar a polícia na chamada inteligência policial. Softwares como o sistema Detecta da Microsoft, que o governo do estado de São Paulo já comprou para a Polícia Militar, nós vamos expandir o software do Detecta da Microsoft, porque ele permite um monitoramento eletrônico de câmeras com mais eficiência e com instantaneidade. Qualquer movimento irregular com esse software, em poucos segundos a tela acentua e chama a atenção do monitor àquele policial militar que está fazendo o acompanhamento através do Copom, que nós temos várias bases do Copom fazendo esse monitoramento. Então, investir em tecnologia e investir também em armamentos. Nós temos que ter os policiais civis e militares com as melhores armas disponíveis no mundo, não é no Brasil, no mundo, cara. O que não pode é ter facção criminosa que consegue introduzir armas pelas fronteiras brasileiras, que são fronteiras absolutamente vulneráveis, estarem mais bem armados do que os policiais militares e os policiais civis. Não vai acontecer. Nós vamos investir em armamento para que os policiais tenham condição de pronta resposta nas ruas. Óbvio que vamos fazer tudo para que não haja uso das armas, mas se tiver que usar, vão usar. E eu posso dizer para você, quem vai perder são os bandidos. É bandido na cadeia. Eles não vão ter coragem de fazer enfrentamento com uma polícia bem equipada e bem preparada, como já é a Polícia de São Paulo, e com orientação clara de estar nas ruas
para defender a vida das pessoas e o patrimônio das pessoas de bem. Candidato, a gente ouve de todos os políticos várias propostas de programas de governo, soluções para todas as áreas, mas quando eles chegam no poder, não é viável isso, não tem recursos, não tem investimentos. De onde vêm todos esses investimentos para fazer tudo isso? Karen, eu não sou da política, eu estou na política e dou o exemplo do que fiz durante 15 meses na Prefeitura de São Paulo. Eu não fiquei reclamando o fato de ter recebido um governo com 1 bilhão e 500 milhões de déficit do Fernando Haddad, que foi o meu antecessor. Eu não fiquei acusando o Fernando Haddad de corrupto, não fiquei perdendo meu tempo para julgar o passado. Tratei de colocar a gestão em prática e fui obter o apoio do setor privado. Colocamos 822 milhões de reais de investimento privado, sem nenhuma contrapartida, em várias áreas da Prefeitura, em educação, saúde, segurança pública. Conseguimos na área de segurança pública a doação de armamentos, coletes à prova de bala, rádios comunicadores, motocicletas, veículos, uniformes, tudo a serviço da comunidade policial, da Guarda Civil Metropolitana e da integração com a Polícia Civil e Polícia Militar. Só de uma empresa norte-americana, a Cisco, e eu posso falar o nome porque isso é público, nós conseguimos uma doação de 300 milhões de reais em equipamentos para a rede pública de ensino e da Microsoft 15 milhões de software exatamente para alimentar a rede municipal de ensino e colocar o ensino digital para crianças e jovens nas escolas públicas municipais. É preciso ter criatividade e confiabilidade. E, Karen, isso eu tenho, e modéstia à parte, tenho de sobra, porque trabalhei 45 anos da minha vida no setor privado, suando a camisa para fazer o patrimônio que fiz, não dependo do setor público, não quero salário, como não quis, entreguei todos os meus salários como prefeito para instituições do terceiro setor, escolhidas pela secretária de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura. GRAAC, ACD, hospitais, instituições que atendem pessoas idosas, crianças com deficiência, pessoas portadoras de doenças diferenciadas, ajudando a quem precisa. E não quero salário porque não preciso, eu tenho patrimônio, tenho minha vida em ordem, infelizmente minha família também em ordem, e quero dar uma demonstração clara que eu sou um servidor. Portanto, não sendo da política, eu estando na política, quero servir. E servir administrando bem e fazendo isso de forma honesta e de forma intensa. Recentemente, o senhor foi condenado em primeira instância a perdas de direitos políticos por conta da marca, né, SP Cidade Linda, durante a sua gestão aqui na capital. Cara, deixa eu até te interromper. O que é ridículo, né? Então, você ter uma juíza que determina que eu deva perder os direitos políticos, aliás, uma juíza. Eu respeito o juiz, não vou nem qualificar a juíza, embora eu conheça o passado dela. Que determina a perda de direitos políticos, com tanto ladrão, com tanto sem vergonha na política, roubando dinheiro público. O fato de eu ter usado uma marca São Paulo, cidade linda, a mesma cidade que já fez a cidade limpa na gestão do Kassab, querer caçar o meu direito de prosseguir na campanha. Tanto é que isso já foi para a instância superior e eu não tenho nenhuma dúvida de que essa manifestação da juíza será anulada por um juiz, por um desembargador de bom senso e que saiba praticar bem a justiça. Mas essa notícia, o senhor acredita que vai impactar alguma coisa na sua campanha? Absolutamente nada. Tanto é que continuamos a crescer nos índices de intenção de voto da população. O senhor enfatiza bastante as parcerias com a iniciativa privada, até porque o senhor veio desse ramo. E eu queria que o senhor falasse qual é o seu programa de governo em parceria com a iniciativa privada para a área de transporte. A nossa ação será feita de apoio ao setor privado. Primeiro, desburocratizando. O que o setor privado mais deseja é que o governo não atrapalhe a vida do empresário, nem do micro, nem do pequeno, nem do médio, muito menos do grande empresário. Se já não atrapalhar, já está fazendo um grande favor. E se ajudar desburocratizando, estará incentivando o setor privado a gerar empregos e gerar oportunidades. E no nosso caso, nós também vamos desonerar gradualmente, reduzir impostos, jamais criar taxas ou novos impostos, mas gradualmente desonerar o setor privado. Aliás, muitas das iniciativas que Geraldo Alckmin fez aqui no governo do Estado de São Paulo, desonerando o setor produtivo na área de alimentos, por exemplo, na área de produtos de higiene e limpeza, que são utilizados em larga escala pela população de menor renda no Estado. Isto não é guerra fiscal, isto é desoneração fiscal gradual e sensata e equilibrada, para não romper o equilíbrio fiscal do Estado. Mas essa é uma decisão que nós vamos tomar dentro de um programa liberal de economia,
para gerar empregos, gerar oportunidades e estimular o setor produtivo. Quem gera empregos no Brasil, Karen, não é o setor público, é o setor privado. E a ele daremos todo o apoio. Chegando ao fim a entrevista com o candidato João Dória, eu peço para o senhor deixar as considerações finais, candidato, para aquele eleitor que ainda está indeciso, está desacreditado e não acredita mais na forma de política dos políticos. Bem, a você que ainda não tomou a sua decisão, pesquise, use a internet. Você tem celular, você tem computador, certamente. Faça pesquisa, tome a sua decisão bem embasado nas informações que você pode obter dos candidatos à presidência da República, ao governo do Estado, no caso específico aqui de São Paulo, as 2 vagas ao Senado, você tem direito de eleger 2 senadores da República, tem o direito de eleger 1 deputado ou deputada federal e 1 deputado ou deputada estadual. Portanto, pesquise antes de votar e compare e tome a sua decisão com tranquilidade. Não tome a decisão porque alguém pediu, tome a decisão porque você decidiu. É assim que você deve fazer. No meu caso, eu tenho muita tranquilidade em oferecer propostas inovadoras, o fato de não ser da política, estar na política. Eu quero também alertar a você, o voto nulo, o voto em branco, a viagem no dia da votação, no dia 7 de outubro, não é a melhor opção. Você anular o seu voto, você não votar, você ajuda os bandidos, você ajuda os piores da política e não os melhores da política. E olha, tem gente boa e má em todos os setores, na vida privada e na vida pública. Pesquise e fique com os bons, faça a sua opção e exerça o seu direito de votar. E, finalmente, quero dizer a você também, acredite no Brasil, não perca a esperança no Brasil. E aqueles que acreditam em Deus e que têm Jesus Cristo sempre iluminando o seu caminho, use as suas orações também. Isso dará a você paz para fazer a sua reflexão e tomar a sua decisão. Obrigada, candidato, pela entrevista. Obrigado a você, Karen. E a gente fica por aqui com o Diário de Notícias desta sexta-feira.